Pela nossa sorte, o Cripto Supercão não foi nem um pouco esquecido e agora a gente vê ele em carne e osso. Baseado nos personagens da DC Comics, esse filme conta a história e que acompanha a jornada do super-herói mais famoso que é movido pela crença e pela esperança, pela bondade da humanidade e que precisa tentar conciliar as suas duas personalidades, que é a sua vida extraterrestre, a sua herança extraterrestre como kryptoniana e também a sua vida humana com a sua identidade do Clark Kent, enquanto ao mesmo tempo precisa enfrentar o Lex Luthor na cidade de Metrópolis. E além de contar a premissa desse filme, esse filme não é só meio que baseado no super-herói mais popular e famoso do mundo inteiro, que no caso é o Superman, o próprio Superman, mas esse filme tem também uma tentativa de criar e na verdade apresentar um novo universo da DC Comics do cinema que está sendo criado pelas mãos de James Gunn e Peter Safran. Até porque esse filme aí é o primeiro filme do mais novo universo da DC nos cinemas e que tem o nome de DC Studios e que inclusive está nas mãos da criação de James Gunn e Peter Safran. E daí, esse filme é meio que o primeiro filme de um primeiro capítulo, que é nada mais nada menos de Deuses e Monstros. E que por mais de que às vezes os universos da DC, que às vezes os filmes da DC estavam meio que deixando a desejar para alguns fãs e tal, pelo menos esse filme vai fazer de tudo para poder meio que tentar apresentar um novo universo da DC nos cinemas que quem sabe o James Gunn pode apresentar e também apresentar um pouco mais sobre esse universo, tipo trazendo um visual muito mais diferente. E já esse novo filme do Superman é a prova disso. Até porque ontem eu tinha assistido o mais novo filme do Superman nos cinemas e que agora eu estou aqui para poder fazer uma crítica de Superman 2025. Então, simbora. Então, ontem eu assisti Superman, que é nada mais nada menos do que o primeiro filme da DC que está sendo estabelecido no mais novo universo da DC Comics nos cinemas, que inclusive tem o nome de DC Studios, de acordo com a divulgação e o marketing que esse filme estava meio que apresentando antes mesmo dele lançar. Daí eu assisti o filme na Cine Estação Amparo, na sessão das 19 horas, desde ontem à noite. E o que eu tenho a dizer sobre ele? Esse filme foi muito massa, na minha opinião. Obviamente pela minha surpresa, né? Eu realmente gostei muito desse mais novo filme do Superman da DC Studios. Então é exatamente por isso do porquê eu vou contar do porquê o Superman 2025 é um filme muito bom, na minha opinião. Número 1. Para poder começar, para um filme que é mais um filme que é baseado no famoso super-herói de todos os tempos, que no caso é o próprio Superman, esse filme tem um dom.
um dom muito especial em trazer um novo visual, uma nova visão, uma nova história e também muitas novas histórias de que a DC está permitido para poder nos entregar nos próximos anos. Até porque, como eu já disse, esse filme aqui do Superman é meio que o primeiro filme desse mais novo universo que está sendo comandado pela DC Studios, que no caso é o mais novo nome da DC no Studios, e que inclusive talvez eles vão fazer de tudo que depois desse filme aí vai meio que apresentar mais novos filmes aí, que vão meio que apresentar a mais uns novos conceitos para os próximos filmes exatamente nesse mesmo assunto do Superman nos próximos anos. Apesar de que existiram alguns problemas aí de que às vezes a execução pode ficar meio descontrolada e tal, acho que as cenas, inclusive do roteiro, se encaixaram perfeitamente nesse conceito, e eu achei isso bem da hora. Número 2, para surpresa de ninguém, que para quem gosta de filmes de heróis, ou para surpresa também, né? Os efeitos visuais desse filme são fantásticas e bem realistas de verdade. E que eu não sei você, mas que eu também acho de que às vezes eu nem preciso falar um pouco mais e para poder explicar sobre esse motivo. Porque esse motivo que eu dei aqui, dos efeitos visuais e tal, pode se encaixar para qualquer filme de herói que está prestes a ser lançado por ano após ano, após ano, após ano e vai em diante. Porque de verdade, os efeitos visuais são muito bons. Número 3. O contexto inteiro sobre esse filme aqui é muito bem construído. E que o mais legal de tudo é que graças a esse filme aí, é meio que como se sente que eu estou assistindo meio que um filme bem antigo de super-herói. Aí, especialmente aqueles filmes clássicos do Superman que foram lançados lá nos anos 70 e nos anos 80. Só que dessa vez é meio que trazendo uma visão muito mais nova e especial ao mesmo tempo. Que inclusive já dá uma dica para o próximo motivo. Pronto? Vamos nessa, Cronkite. Superman. Senhorita Lane. Ultimamente tem recebido muitas críticas Eu não sei do que se são podemos... muitas críticas, São mas- muitas. Hoje o secretário de Defesa disse que vai investigar as suas ações. Isso é engraçado? Minhas ações? Eu impedi uma guerra. Talvez. Não é talvez. Foi isso. A verdade é que você entrou no país ilegalmente. É assim que quer fazer? Eu não sou a entrevistada aqui, Superman. Número 4, a cinematografia é estupenda de verdade, porque obviamente ela basicamente conserta o problema mais óbvio em que os filmes da DC, especialmente de antigamente e os de hoje em dia, estavam meio que sofrendo, que esse problema óbvio dos filmes da DC é meio que trazer um tom mais dark, meio sombrio, meio mais melancólico e tal, né? E isso já aconteceu em inúmeros filmes da DC, como por exemplo aqueles do Zack Snyder, porque o do Zack Snyder gosta meio que trazer uma vibe muito mais melancólica, triste, sombria, mais dark, mais escura para alguns filmes da DC, como por exemplo aquele O Homem de Aço, Batman vs Superman e por aí vai. E que talvez isso fica meio sem graça na verdade. Mas só que esse novo filme do Superman é meio que a exceção disso, porque meio que traz uma nova visão. E isso é muito bom. E já a cinematografia dele também é um bom exemplo disso. Você consultou o presidente? Não. Agir como um suposto representante Eu não dos tava Estados Unidos representando pode ninguém criar além muitos de mim. problemas pelo mundo afora. Eu tava fazendo bem. Eu me questionaria se estivesse na sua situação e consideraria as consequências. Pessoas iam morrer. Número
número 5, os personagens são muito bem escritos como sempre. Como por exemplo, é claro, o próprio Superman ou o Clark Kent, né? O Clark Kent barra Superman, né? Obviamente, a namorada do Superman, do Clark Kent, que é a Lois Lane, a Gangue da Justiça e até mesmo o vilão, o Lex Luthor. Sendo que o Lex Luthor sempre foi o arqui-inimigo do Superman. E que adivinha, ele está aqui. E que com certeza o Lex Luthor também faz uma ótima aparição nesse filme aqui. Número 6, as atuações de cada personagem foram estupendas de verdade. E mesmo que tenha alguns atores e atrizes que obviamente nunca tinham conhecido na minha vida inteira tal, mas pelo menos cada um dos atores e das atrizes que trabalharam nesse novo filme do Superman simplesmente deram um ótimo e um trabalho fenomenal nesse filme aqui. Como por exemplo, o novo ator que faz o Clark Kent barra Superman. Superman! Ô amigão, olha pra cima. Número 7, a trilha sonora é estupidamente maravilhosa, tipo, sério mesmo. E o que a trilha sonora se sente tão especial nesse novo filme aqui é que ele é meio que uma grande carta de amor aos filmes antigos do Superman, particularmente da música clássica do Superman, da trilha sonora clássica dos filmes clássicos do Superman e tudo o que a de clássico tem nesse novo filme do Superman. E que inclusive, além de mostrar a trilha sonora tão especial em várias cenas de ação, que inclusive já vou falar daqui a pouco tal, até mesmo mostra a música tema e a música clássica do próprio Superman, como aquela do John Williams, e que com certeza continua bem icônica e nostálgica, especialmente para os fãs da DC e do Superman. Crypto. Home. Take me home. Número 8, as cenas de ação, de luta e de batalha são de de explodir a mente como sempre. E o que fica mais tenso e mais realista durante o terceiro ato e na batalha final contra como por exemplo o Superman contra os lacaios do Lex Luthor e até mesmo o próprio Lex Luthor em geral. E que talvez, eu sei que pode parecer meio básico e meio normal e tal, mas as cenas de voo ficam ainda mais melhores nesse filme aqui, que é aquele do Superman voando, tipo assim, tal, Suas escolhas. Suas ações. São o que fazem de você quem você é. Número 9, o humor desse filme nem é tão cafona assim. Sim. Eu sei que algumas vezes o humor, né, é uma coisa que às vezes não deve se encaixar para um filme de herói e um filme da DC como esse daqui, mas pelo menos o filme tem também umas partes bem engraçadas e que com certeza dá umas belas gargalhadas, como por exemplo as cenas do Superman com o Krypto, o Supercão, que inclusive eu vou falar dele depois, viu? Eu vou falar dele daqui a pouco, bem no meu último tiro aqui, né? E por aí vai. Número 10, os cenários e os backgrounds desse filme são simplesmente perfeitos, especialmente na cidade de Metrópolis e também da Fortaleza da Solidão, que é lá a terra onde o Superman tinha morado junto com seus eternos pais, lá no espaço e tal. E quando que você sente que está meio que vendo o filme pela primeira vez, bem no assento que você está no cinema, com certeza você vai ficar impressionado com os cenários e os backgrounds entre Metrópolis e a Fortaleza da Solidão de uma vez por todas. E isso tudo graças à cinematografia, que tudo tem uma grande personalidade.
11, ótima direção de James Gunn. E que eu não sei você, mas agora eu descobri de que James Gunn é simplesmente um cara que é mestre, ou seja, mestre em fazer muitas pedradas de cinema de herói, de filmes de super-herói, digamos assim, porque afinal esse cara já sabe fazer filmes de herói tão bons como, por exemplo, a trilogia Guardiões da Galáxia e também O Esquadrão Suicida, que é outro filme da DC, que é na verdade o segundo filme do Esquadrão Suicida, que na verdade é muito bom de verdade, ao contrário do Esquadrão Suicida lá de 2016 e tal. E já o James Gunn, além de comandar, de que ele vai meio que focar esse mais novo universo da DC nos cinemas, ele também dirigiu esse filme aqui. E vou dizer uma coisa, tá? O cara mandou bem, viu? Número 12, o filme tem também momentos muito emocionantes e tocantes ao mesmo tempo, e que inclusive são bem divertidos de assistir, porque afinal, esse filme aí não é só um filme de super-herói que tem muita porradaria, também tem humor, mas também como ele também emociona e também toca os nossos corações ao mesmo tempo. E daí, a única cena que eu posso descrever para poder descrever como um exemplo dos momentos emocionantes e tocantes é durante lá na cena onde o Clark Kent meio que vai parar na casa dos seus pais adotivos na fazenda, que são a Martha e o Jonathan. E daí meio que vai acontecer meio que um momento onde o Clark vai meio que conversar com o seu pai adotivo, o Jonathan Kent. Porque depois de que o Clark Kent meio que descobre e meio que fala toda a sua carreira e toda a sua trajetória como o Superman, que meio que quer tentar viver uma vida normal como o Clark Kent, que meio que quer salvar o mundo igual o Superman para poder parar o Lex Luthor. Já o pai dele, que é o Jonathan Kent, simplesmente fala que ele tem muito orgulho dele e que ele também pode ser exatamente o que ele quiser para poder salvar o mundo e também viver uma vida normal como sempre. E daí mesmo que ele meio que faz sentir tão especial para ele. E daí os dois se abraçam. E que vou dizer uma coisa, tá? Essa cena aqui se sente como uma verdadeira paternidade de verdade. Uma relação entre pai e filho de verdade. Que é essa coisa de estar bem perto de alguém, não importa o que aconteça. Superman não é um homem. É uma coisa. Tornou o assunto principal das conversas no mundo inteiro. Eu não vou aceitar isso. Eu limpei suas botas. Vou pegar pra você. E por último, mas não menos importante, número 13, a única coisa e também a melhor coisa que me fez eu gostar bastante desse mais novo filme do Superman é simplesmente um ser. Mas não é só qualquer ser, mas sim um ser bem especial e que também é o aliado especial do Superman. E esse aliado é justamente o Krypto. Isso. Exatamente disso de que eu estou falando e que agora você já ficou sabendo. O Krypto, o Supercão. Sendo que o Krypto, o Supercão, é o único personagem que com certeza roubou a cena do filme pra mim. As cenas do filme do Superman pra mim. Porque, obviamente, ele é bastante leal com o Superman, que inclusive dá umas porradas só porque ele é um Supercão, né, é claro. E que também vai dando umas porradas e tal. E inclusive, acho ele bem fofinho e que também tem uns momentos bem engraçados junto com ele e o Superman. E que com certeza ele com certeza roubou a cena do filme pra mim. E que também o Krypto, o Supercão, até se tornou o meu personagem favorito desse filme. E graças a Deus, ainda bem que ele não foi esquecido de jeito nenhum. Até porque ele é um super pet da DC Comics, né? Então faz todo sentido, né? Você tem um cachorro? E além de eu achar esse filme muito bom mesmo, será que eu tenho alguns pontos fracos nele? Bom, acho que sim. Então parece que eu só tenho 2 pontos negativos. Apesar de não ser muito mais que vocês possam
concordar comigo, mas mesmo assim são dois pontos fracos que eu preciso citar aqui. Os meus dois pontos fracos são o seguinte, é que primeiro, apesar de que a duração é nada mais nada menos do que 2 horas e 9, pode se sentir meio longo e impossível de se acompanhar, até mesmo para um filme do Superman e também para um primeiro filme de um novo universo da DC que está sendo construído e criado pelo James Gunn com o nome de DC Studios e tal. Mas só que pelo menos, até que a duração não é meio que a coisa que eu simplesmente detestei desse filme aqui, por ser mais longo e tal, porque isso tudo me ajuda graças a cenas de ação muito tensas e muito bem construídas, a trilha sonora maravilhosa, impecável e também um monte de coisas. E já o segundo ponto fraco é que a dublagem brasileira, mesmo sendo boa, talvez não é meio que se sente igual às vozes clássicas, as dublagens clássicas, particularmente a do Superman e do Lex Luthor. E o porquê disso? Porque, afinal, geralmente os dubladores do Superman e do Lex Luthor são meio que trocados por novos. E até porque os principais dubladores do Superman e do Lex Luthor deveriam ser o Guilherme Briggs e o Luiz Carlos Percy. Até porque o Guilherme Briggs é o cara que faz a voz do Superman e o Luiz Carlos Percy é o cara que faz o Lex Luthor. E que ficaria legal se os dois dublariam de verdade de novo esses dois personagens aí. Porque afinal, eles são meio que os principais dubladores do Superman e do Lex Luthor. Só que como esse filme aqui é meio que a primeira aposta de um novo universo da DC que está sendo construído e tal, tiveram que trocar os dubladores do Superman e do Lex Luthor. E que às vezes ficou meio, digamos assim, solitário algumas vezes, daí meio que perdeu uma oportunidade, na minha opinião. Mas só que não se preocupe, acho a dublagem brasileira desse filme muito boa mesmo. Então, sem mais enrolação, vamos para a minha conclusão de Superman 2025. Enfim, galera, Superman 2025 é um filme super massa na minha opinião, e que eu realmente gostei muito dele, porque as cenas de ação são incríveis, os personagens são muito bem escritos, os visuais são muito legais, o conceito é interessante, a nova aposta desse filme é muito bem construído, e que também o filme teve um trabalho maravilhoso em se sentir de que esse é o primeiro filme da DC Studios e também do mais novo universo da DC nos cinemas, que está sendo construído pelo mesmo diretor de Guardiões da Galáxia, da trilogia Guardiões da Galáxia e de O Esquadrão Suicida de 2021, que no caso é o James Gunn, sendo que o James Gunn agora vai meio que comandar a DC Studios de uma vez por todas. E isso também depois do lançamento de Superman 2025. Porque, afinal, esse filme aí simplesmente me surpreendeu com muito bem de verdade. E que por mais de que às vezes... também agora lembrei de que o filme do Superman, o novo filme do Superman, fez um ótimo trabalho em trazer um contexto bem criativo de sentir de que eu estou assistindo um filme bem antigo de super-heróis, trazendo uma visão bem mais nova e criativa. E que também é meio que sinto como eu estou assistindo um filme clássico do Superman, desde os anos 70 ou 80, digamos assim, se eu não me engano, né? Mas e tal. E que sim, agora que eu já lembrei, porque afinal, apesar de que às vezes alguns filmes da DC vai meio que deixando a desejar e tal, pelo menos é bem refrescante em ver um filme muito bom da DC como esse daqui, que muita gente está falando muito bem e tal. Então, caso você tenha um interesse bem especial para filmes de super-heróis e filmes da DC, e também de filmes com uma nova aposta de recriar um universo muito mais complexo, como por exemplo esse daqui, da DC Comics dos cinemas, daí eu sugiro que você dá Superman 2025 uma chance para poder assistir, porque você com certeza você não vai se arrepender de jeito nenhum. Então, em conclusão,
E pode ser que, às vezes, muita gente vai meio que discordar comigo, né? Por causa de alguns fãs da DC. Mas acho de que a DC está de volta, seus amados. Então eu vou dar Superman 2025 uma nota de 9.2 de 10. É um filme bem excelente de super-heróis e também um ótimo começo para esse novo universo da DC que está sendo construído nos cinemas por causa do James Gunn. Ou seja, é um ótimo começo da DC Studios e que também é praticamente o meu filme favorito do Superman e tal, né? Então, caso você tenha um interesse bem especial em assistir filmes de heróis, filmes do Superman e filmes da DC como esse daqui, daí eu recomendo bastante que você assista Superman 2025. Então, obviamente, você não vai se arrepender, tipo, de jeito nenhum, de verdade. Então é só isso mesmo, pessoal. Isso conclui a minha crítica de Superman 2025 da DC Studios. Então, obrigado mesmo de coração por assistir essa mais nova crítica minha aqui no canal Matheus TV. Então, eu sugiro de você dar um like, você inscrever no canal, você comentar, você compartilhar para suas pessoas, para os seus amigos e também ativar o sininho das notificações. E como sempre, né? Como sempre, você pode fazer tudo o que você quiser para ajudar o meu canal a fortalecer, a crescer um pouco mais no futuro. Tipo, como sempre, de verdade. E o meu próximo filme que eu vou assistir nesse ano de 2025, depois de Superman, será a mais nova animação dos Smurfs, que é literalmente chamado de Smurfs, da Paramount Pictures. Inclusive vai ser lançado no dia 17 de julho nos cinemas, bem nessa semana. E que, olha, podem falar o que quiser sobre esse novo Smurfs que vai ter nos cinemas. Mas eu acho que eu vou dar uma chance para poder assistir essa mais nova animação do Smurfs. Não importa o que aconteça quando o filme lançar, né? Apesar que, por causa dos memes e tal, né? E daí, depois de Smurfs, vai ser Quarteto Fantástico Primeiros Passos da Marvel Studios, que é outro filme de herói que eu com certeza estou botando fé para que isso dê muito certo, assim como Superman 2025. Então, em resumo, Smurfs e Quarteto Fantástico Primeiros Passos serão os próximos filmes que eu vou tentar assistir em 2025, bem depois de Superman, então, tá ligado? Mas enfim, então é só isso mesmo, um grande abraço e tchau!